Quando eu vi o Trump e o Lula se abraçando, sabe o que me deu vontade de fazer? Ó, eu acho que acabou a pilha, hein? Acho que acabou a pilha, hein? Porque eu não tô vendo mais o meu cuco tocar, hein? Cantar, hein? Cuco, cuco. Eu tenho que comprar pilha, hein? Só que eu tô sem grana. Eu vou pedir intercessão da Nossa Senhora Virgem Maria para interceder perante Deus, para amolecer o coração de vocês lerem, comprarem minhas revistas, para eu ter dinheiro, para comprar pilha, para o meu cuco voltar a cantar. Voltando, tenho vontade de abraçar, de esmagar, de massacrar, que nem a Felícia faz com os bichinhos de estimação dela. Depois pegar o Lula e o Trump e mergulhar junto com o Sheldon numa piscina de bolinhas aqui do Madureira Shopping Rio, e eu tô fazendo merchandising sem ganhar nada do shopping. Entendeu? Essa é a vontade que eu tenho, do fundo do coração. Depois de vocês ouvirem essa coisa incrível que eu falei, né? Eu gostaria de falar duas coisas de humilde, tá? A primeira, a frase Pelé, Edson Arantes, é o Pelé brasileiro, ela está correta em termos semânticos, ela está correta em termos lógicos, ela não é uma frase sem sentido, ela é uma frase que corresponde à realidade, mas essa frase, ela nos induz a dois erros, ela tem dois problemas, principalmente para quem não conheceu o Edson Arantes. A primeira é que dá a entender, quando você fala Pelé brasileiro, é a mesma coisa que falar o Maradona argentino, dá a entender que o Pelé não é brasileiro. Então teria uma versão do Pelé no Brasil, quando que na verdade o Pelé originalmente é brasileiro. Esse é o primeiro erro que essa frase induz, embora o Pelé seja brasileiro. Então falar Pelé brasileiro não está incorreto, mas é desnecessário. Então, por imaginar que seja necessário mencionar brasileiro, dá a entender justamente que o Pelé não é brasileiro. O segundo problema com essa frase é porque o Edson Arantes é o Pelé. Ele é que ganhou esse apelido, e as pessoas que não são chamadas de Pelé da mecânica, Pelé do vôlei, Pelé da TV, Pelé, ele é o Pelé do... Ele é o Pelé, por exemplo, dos materiais de construção, porque ele é o melhor no bairro para vender nesse ramo, né? Dá a entender que o restaurante não é o Pelé original, né? Não é originalmente o Pelé. Porque não há necessidade de você falar que o restaurante é o Pelé brasileiro. O restaurante é o Pelé, né? E esse é mais um dos truques de linguagem, de sofisma, porque o sofisma ele não mente, você entende? Ele induz você ao erro dizendo a verdade. A outra coisa que eu gostaria de falar, ai, que vontade de pegar o Lula e o Trump e jogá-los junto comigo numa piscina de bolinha, a gente ficar brincando a tarde inteira no shopping, cara. Que vontade, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Vocês sabiam que, na verdade, apesar de eu amar a rabanada, eu não me afasto das pessoas que dizem que odeiam rabanada. Na verdade, eu prefiro até as pessoas que não gostam de rabanada, porque vai sobrar mais para mim na ceia de Natal, né? E eu gostaria de indicar a vocês, quietinhos, tá? Não comenta isso com ninguém, não. Comecem a pesquisar educadores financeiros no YouTube, tá bom? Eu não vou indicar ninguém, a pesquisa é por sua própria conta, você decide quem você escolhe, tá? Aliás, eu tenho uma ou duas playlists que eu estou indicando vários educadores financeiros, mas se você tiver preguiça... A começar que se você tiver preguiça, nada feito, esquece. Mas se você quiser um caminho direto, não quiser passar pelas minhas recomendações de educadores financeiros, procure vocês mesmos. Comece a investir. Renda variável, renda fixa. O que é renda variável, o que é renda fixa?
Renda variável são ações, são fundos imobiliários, é como é você se tornar sócio de uma empresa. Então, você perde junto com a empresa, você ganha junto com a empresa, e o que você ganha ou deixa de ganhar varia de acordo com o lucro da empresa, por isso que é variável. Renda fixa é você emprestar para alguém montar uma empresa. Você empresta para pessoa, você, em vez de se tornar sócio do amigo, você e ganhar ou perder junto com ele no negócio de bolos, você empresta dinheiro para esse amigo fazer bolo de pote. Então, não importa se ele vai ter lucro ou prejuízo, ele vai ter que te pagar exatamente o que você emprestou para eles e os juros acordados. Então, é fixo. Isso é renda fixa. Então, tem toda uma miríade de possíveis investimentos. Eu tenho medo de opções, eu fujo desesperadamente de opções. Você pode investir em commodities. Commodities existem tipos de negócios que são perenes, ou seja, nunca vão deixar de existir, porque as pessoas precisam daquele produto mesmo em tempos de crise. Então, por exemplo, eletricidade, se você investir na Eletrobras, é um tipo de negócio perene, as pessoas sempre vão precisar de eletricidade, né? Então, tem Bitcoin, tem ouro, tem dólar, tem uma série de tipos de investimento. Você precisa conhecer investimento. Não importa se você é de esquerda ou de direita. Por que eu estou olhando para lá, cara? Eu estou tentando olhar diretamente para cá, mas não estou conseguindo. Ah, tá. Cara, eu detesto gravar assim, ter que gravar assim ou assim, mas assim é horrível, cara. Gravei assim no shopping, que ainda bem que meu nariz, eu fiz a higiene e tudo mais, cortei, papá, tudo bonitinho, senão eu ia passar vergonha. Juro para você que eu ia excluir esse vídeo, se aparecesse pelo no nariz, juro para você. Mas graças a Deus não aconteceu isso. Então, você faça isso, meus amigos. Vocês, não importa se vocês são de esquerda ou de direita, não conta para ninguém, não. Você não precisa contar, você pode continuar sendo de esquerda, continuar sendo um artista sensível, mas vai lá, investe, quietinho. Não, para com isso. Para com esse papo que é pobre e não investe, coisa de burguês, de rir. Para com isso. Eu estou falando sério, é o seu dinheiro, não brinca com o seu dinheiro, não. Você pode continuar nos saraus fazendo festa, se divertindo, né? Falando mal do capitalismo, beleza, do livre mercado, não tem nada a ver com isso, o problema é seu, eu tenho minhas contas para pagar. Mas eu senti remorso e ficar com consciência pesada se eu, de vez em quando, não sugerisse algumas atitudes bem racionais, embora às vezes eu não faça tudo que eu sugiro, né? Como, por exemplo, investir, viver um degrau abaixo das suas posses, para que, no caso de emergência, você tenha um fundo de emergência. Tem gente que até questiona a necessidade disso, né? E beber água. Água é muito importante. Estou sempre bebendo água. Parar com essa coisa de só batata frita, mas também precisa se tornar o louco do alimento saudável. Você pode também comer batata frita, hambúrguer, mas você tem que de vez em quando comer uma carne assada, cozida, não só bife, não só hambúrguer. Come uma carne moída, come uma almôndega, sabe? Não faz isso não, meu amigo. Não faz isso não. Não fica só na batata frita, no hambúrguer, na pizza, no cachorro quente, não. E não fica só na carne bovina. Come peixe, vai bem para a memória, coma frango, tá bom? Então, beba água, não fica só no refrigerante, na cerveja, beba sucos, tá? Então, e invista. Eu sugeri também de você não ficar só no seu quadrado, cara. Acesse uns canais de notícias rurais, Tempo Rural Business, para você entender realmente do agro, que é o que sustenta o nosso país, e parar de falar besteira, acreditar em besteira, sabe? Acesse canais militares, acesse canais de polícia. Sério mesmo, para com essa coisa de fascismo, de nazista, e falei a palavra. Mas também não vai monetizar mesmo. Para com essa coisa chata, cara. Você tem que entender o que está acontecendo, mesmo que você não concorde, não goste deles, você tem que ficar ouvindo a parada. Olha, eu aprendi, eu ouço muitas besteiras, mas aconteceu uma coisa comigo alguns anos atrás, que algumas besteiras que eu estava ouvindo, eu tive
assim, umas revelações, e eu acabei percebendo que aquilo ali não era besteira, para mim. Então eu percebi, então agora quando eu ouço besteiras, eu deixo arquivado no cantinho lá da minha mente. Quem sabe no futuro eu possa mudar minha ideia e virar completamente a chave e passar a achar que aquelas besteiras não são besteiras, passar a ver que são coisas sábias, sabe? Eu aprendi isso no Guerra Mundial Z. Aprendi isso no Guerra Mundial Z. Um costume dos judeus, esse povo maravilhoso. Os judeus têm um costume. O Brad Pitt aprendeu isso, o personagem dele no Guerra Mundial Z, porque tinha a suspeita de que havia uma praga zumbi no mundo. Ninguém acreditou. E Israel também não acreditou. Só que eles têm um costume que eles arquivam a parte que perdeu, porque vai que eles tenham razão. Então, eles têm que estar preparados no caso de eles estarem errados na decisão deles. Então, eles votaram que isso era bobagem, não valia a pena investir nisso, né, em se proteger de uma possível invasão zumbi. Era a teoria da conspiração, mas eles reservaram um pequeno grupo de estudos dentro do governo de Israel como se eles tivessem acreditado nisso. Um grupo de perdedores, o grupo que perdeu, que não conseguiu fazer com que o país inteiro investisse na segurança contra uma invasão zumbi. Mas teve um grupo que ficou investindo nisso. Então, quando o Israel percebeu que estava errado, todos os países perceberam que estavam errados, o que aconteceu? Eles não estavam preparados, mas Israel tem esse hábito de um pequeno grupo sempre... É como se fosse a oposição, eles protegem a oposição. Vocês entenderam? Eles protegem a oposição. A oposição perde, mas eles deixam que aquele pensamento fique vivo num pequeno cantinho, caso a situação mude e aquilo passe a ser válido. Então, eles foram o único país que tiveram uma preparação mínima contra a invasão zumbi. E a partir dessa preparação mínima, deu tempo deles fazerem um grande muro, tudo mais. Você lembra aquela parte dos zumbis caindo do muro? Você se lembra? Aquela parte do zumbi? Aquele muro que Israel construiu foi construído pela oposição dentro do governo israelense, que perdeu, no caso, quando eles denunciaram que podia haver uma invasão zumbi, todo mundo riu, perdeu na votação, mas nomearam uma pequena comissão para desenvolver aquela parte perdedora, para continuar desenvolvendo. Eles não taparam a boca daquele pessoal, entendeu? Totalmente. Eles permitiram que um pequeno grupo, vai que. Então, isso é um preceito judaico, vai que. Então, eu passo a pensar dessa forma, vai que. Sempre procure prestar atenção. Faça o seguinte: você tem uma posição política. O que você vai fazer? Você vai escolher pelo menos um, porque também é muito difícil de ficar ouvindo contraditório hoje em dia, né? Mas não conta para ninguém. Você vai escolher um, seja em qualquer rede social, você vai seguir essa pessoa quieto, a pessoa que seja menos insuportável para você, que fale o contrário do que você pensa, mas que você consiga tolerar ouvir a voz dele, sabe? E se você for homem hétero, escolhe uma moça bonita. Se você for um homem hétero de esquerda, escolhe uma conservadora bonita. Se você for uma mulher hétero de esquerda, escolha um conservador bonito. Se você for um homem hétero conservador, escolha uma esquerdista, uma feminista bonita, alguma coisa que agrade os seus olhos, uma pessoa que de repente curte quadrinhos e você é conservador, mas você vai seguir aquele cara que fala de quadrinhos e que tem um viés de esquerda. Então você vai ouvir um assunto que você gosta de esquerda, só que você vai engolir, aturar a opinião dele, que é uma opinião contrária à sua. Procure não ficar muito, porque você vai ficar indefeso, meu amigo. Porque as técnicas de manipulações, elas são tão eficientes, você não acredita nisso.
Só acredita quem vive isso, que nem disco voador, só acredita quem vê. As técnicas de manipulações são tão poderosas que você não percebe que você está sendo manipulado, você nem desconfia. E desconfiar que você está sendo manipulado vai contra a sua autoestima. O teu cérebro te protege disso. Isso acontece comigo também. Preste atenção. Batata doce não é sobremesa. Gente, eu terminei de falar as minhas loucuras. Eu vou voltar a desenhar. E que o meu assunto é desenho, é que eu gosto de falar de tanta coisa, né? Meu assunto é quadrinhos, meu assunto é chocolate, é sorvete, é brinquedo, é desenho animado, é quadrinhos. Eu gosto de falar de arte. A minha área é a área artística, eu sou um doidão, entendeu? Mas eu gosto também de falar dessas outras coisas, saca? É isso, tá bom? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na minha lista de reprodução, chamada Possibilidades. À medida que eu vou assistindo os vídeos, eu vou apagando. E quando eu terminar de assistir todos os vídeos, eu vou excluir a lista de reprodução de vez. Vou apagando não, vou excluindo os vídeos, não são vídeos meus. Então é uma lista para eu estudar, para eu me divertir, para eu pesquisar, são análises, são diversos assuntos, para vocês verem como eu trabalho, para vocês acharem um pouco mais interessante a minha arte, porque não que vocês dependam disso para consumir a minha arte, mas vai tornar mais fascinante ainda vocês saberem as possíveis origens do que está ali na minha arte, da onde que vem, um pouco do que vai aqui na minha alma, no meu coração. Então são assuntos variados, são vídeos variados que eu assisto, de a Cleide no sítio, comida italiana, restaurante italiano, quadrinhos, ciência, biologia, Nanda Guardian, entendeu? Um rapaz muito bacana, de esquerda, acho que é de esquerda, um rapaz que ele é um barbudinho muito bacana, cara, muito, toda hora eu tô divulgando ele, toda hora eu tô divulgando esse barbudinho. Né? Ele fala sobre diversos assuntos, tem um vídeo dele falando sobre a luta do MMA, ele é muito versátil, cara. Ele trabalha sobre diversos assuntos, é um jovem muito promissor, parece que ele está começando, não está começando, mas é um jovem, todo jovem está começando, então vou dizer que é promissor, ele tem lá para os seus 30 anos, né? E é um rapaz muito bacana mesmo. Então, gente, terminei essas doideiras todas, e eu gostaria de lembrar aqui o meu cuco, tá? Vocês têm que aproveitar enquanto eu estou vivo, porque depois vocês vão poder fazer teorias sobre minhas histórias e eu não vou poder confirmar se vocês estão viajando na maionese, muito ou pouco. Então, aproveitem. A chantagem emocional, sim. Entendeu? Eu faço a parada e ainda admito cinicamente que estou fazendo essa parada. Gente, um grande beijo, todo o meu respeito para vocês. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Valeu.